Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Na mira de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, o Código Florestal foi debatido em audiência pública no STF. O evento esclareceu questões técnicas a respeito da aplicação da nova legislação em áreas rurais e urbanas e seus impactos econômicos e socioambientais. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Doutor Martini, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. O Ministério Público Gaúcho teve a oportunidade de participar agora em abril de uma audiência pública no STF, convocada pelo ministro Fux. Quais são os resultados deste evento na capital federal? Bem, foi uma oportunidade ímpar, né, para que determinados setores técnicos pudessem apresentar, não apenas aos julgadores das 4 ações diretas de inconstitucionalidade que pendem sobre o novo Código, mas também à sociedade brasileira. Demonstrar que essa nova lei, supostamente de proteção às florestas, que foi aprovada em 2012, em substituição ao antigo Código Florestal, pode acarretar, causar um impacto muito sério, muito grave na vida das pessoas. Há um consenso nacional de que a nova lei retrocede nos níveis de proteção ambiental. E esse é exatamente o fundamento das ações diretas de inconstitucionalidade. E por essa ocasião da audiência pública, foram ouvidos muitos técnicos que demonstraram claramente, ficou muito claro isso, que a nova lei traz um impacto muito severo na vida das cidades, na vida das pessoas que trabalham no campo, na produção, enfim, para toda a sociedade brasileira. Evidente que um código que traz uma permissão, né, de desflorestação, uma permissão de não reparar as florestas que já foram perdidas, não restaurar as florestas que já foram perdidas, isso causa, é motivo, né, para alteração significativa do clima, alterações micro e macroclimáticas, com aumento, né, das ocorrências de fatos naturais graves. Eu chamo de fatos naturais, mas na verdade eles são provocados pela ação deletéria do homem, justamente por uma lei extremamente permissiva, que é o novo Código Florestal. Então a retirada de proteção às florestas possibilita novas conversões de áreas ainda florestadas para outras atividades, o que acarreta, por sua vez, alteração climática, aquecimento global, mudança significativa no clima, alagamentos, enchentes, eventos climáticos extremos, né, que são mapeadamente cada vez mais frequentes e em maior intensidade. E nós costumamos culpar a natureza, chamamos de eventos naturais. Claro. Nessa audiência pública ficou claro que não são eventos naturais. São eventos que são provocados pela ação deletéria do homem. Então esse momento surgiu para demonstrar à sociedade brasileira esse aspecto negativo e também aos julgadores que devem decidir num período muito breve acerca dessas 4 ações de inconstitucionalidade. O Ministério Público do Rio Grande do Sul sempre teve posições de vanguarda. Os promotores, né, sempre estão adiante, né, de algumas situações, de alguns debates em todo o país. Por isso a importância desse encontro lá em Brasília. Hoje, então, o Ministério Público Gaúcho já tem uma posição definida, institucional, sobre a nova legislação? Não há dúvida. De acordo, inclusive, com a posição do Ministério Público Federal, porque o autor de 3 das 4 ações diretas de inconstitucionalidade é o Ministério Público Federal, combatendo as disposições do novo Código que diminuem os níveis de proteção.
E nessa mesma esteira, o Ministério Público do Rio Grande do Sul aprovou, no âmbito do Conselho dos Promotores do Meio Ambiente, aprovou um enunciado que foi devidamente homologado pela nossa Corregedoria, né, e pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que os promotores de justiça do Estado do Rio Grande do Sul não devem, na sua atuação, seja nos TACs, seja nas ações civis públicas que eventualmente interpõem, não devem concordar, devem manejar os recursos que lhe estejam disponíveis para que não haja nenhum tipo de consolidação desta redução da supressão. Na prática, isso determina que é desaconselhável ao promotor de justiça, por exemplo, firmar um TAC com um determinado produtor rural, prevendo obrigações que estão transpostas no novo código exatamente nesses dispositivos legais que reduzem a proteção. Ou seja, não se pode consolidar num TAC, na atuação do promotor, uma proteção menor que possa vir a ser obtida a partir do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Isso se também baliza a atuação dos promotores ambientais, respeitada evidentemente a sua independência funcional. Por outro lado, também marca a posição do Ministério Público Gaúcho absolutamente contra a redução de proteção trazida por esse novo Código Florestal. Claro, só para situar o telespectador, essas ADINs ajuizadas, elas questionam dispositivos relacionados às áreas de preservação permanente, à redução da reserva legal, a anistia para quem degrada o ambiente e o descumprimento da função social da propriedade, é isso? Perfeito, dentre outras coisas que são igualmente graves, Marco Aurélio. E isso tudo é questionado nas ações diretas de inconstitucionalidade. O novo código, também conhecido como Lei da Anistia, ele nasceu basicamente para isso. Ele traz uma regra geral de proteção às florestas e demais formas de vegetação. Essa regra geral, ela basicamente repete com pequenas alterações a regra geral do código anterior. E o problema é que o novo código traz uma chamada regra transitória, que se aplica às chamadas áreas rurais consolidadas, que são aquelas áreas em que já houve algum tipo de atividade antrópica com supressão de vegetação antes de 22 de julho de 2008, que é a data do decreto 6514 de 2008, decreto que regulamenta as infrações administrativas. A essas áreas já ocupadas, em que já houve supressão florestal até 22 de julho de 2008, então o novo código traz regras transitórias extremamente permissivas. Somente para exemplificar o que na regra geral se tem como uma APP, por exemplo, de 500 metros de faixa de proteção na margem de um rio, nessa regra transitória que se aplica aos imóveis em que já houve a supressão da vegetação, essa faixa de APP pode chegar a 5 metros, de 500 para 5 metros, portanto traz uma proteção de 1% do que prevê a regra geral e pode ainda, de acordo com outras regras, pode ainda ser reduzida essa proteção de 5 metros de APP. Isso acontece também com a área de reserva legal que tu citaste bem, no sentido de que pequenas propriedades, por exemplo, com até 4 módulos fiscais, que não são tão pequenas assim, elas devem ter a área de reserva legal não de 20% da sua propriedade, 20% percentual mínimo, mas sim elas devem preservar a reserva legal que possuíam em 22 de julho de 2008. E essa reserva legal pode ser de uma única árvore ou nenhuma árvore. Então o código permite essa supressão. Mas falaste no princípio da função social da propriedade, um princípio que é constitucionalizado, está no artigo 186 da Constituição. Esse princípio determina que todas as propriedades, urbanas ou rurais, devem dar a sua parcela de contribuição para a manutenção do equilíbrio ambiental.
E nesse aspecto do equilíbrio ambiental, há outras variáveis, questões sociais e econômicas, não há dúvida que nós concordamos, mas na variável ambiental, para concretizar esse princípio, minimamente as propriedades precisam ter um certo percentual de vegetação preservada. E se essas propriedades não restauram essa vegetação que foi suprimida indevidamente, elas não estão dando a sua parcela de contribuição para o equilíbrio ambiental como um todo. Imagine se todas as propriedades possam ter o corte raso das suas florestas. Nós não teremos mais florestas e é isso que, na prática, o novo Código Florestal acaba por permitir. É verdade, doutor Martini, que essa nova lei, ela deixa de recuperar mais de 29 milhões de hectares que foram desmatados até 1988 e também vai deixar mais de 88 milhões daqui para diante? Sem dúvidas, são estudos que foram realizados, o primeiro pelo IPEA, o segundo que tu citas, foi um estudo publicado na revista Science, inclusive. Esses 29 milhões de hectares dizem respeito exatamente a essa anistia que o novo código traz, ou seja, são áreas que deveriam estar protegidas de acordo com o código anterior, de acordo com o código atual, com as regras gerais, são áreas que também deveriam estar protegidas e recuperadas, mas essas regras transitórias que são objeto de questionamento, elas permitem, então, a não recuperação desses 29 milhões de hectares, né? Dentre eles, cerca de 1,2 milhões de hectares somente no bioma Pampa, que é um bioma exclusivamente no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e que ocupa 2/3 do território do Rio Grande do Sul. Por outro lado, se nós aplicássemos apenas as regras gerais do Código, as regras que nós aprovamos, sem levar em consideração as regras especiais, nós teríamos ainda uma possibilidade de transformar legalmente, de converter área de vegetação nativa ainda na ordem de 88 milhões de hectares. Então não precisamos dessas regras transitórias. Basta um planejamento, uma gestão, um zoneamento adequado do território nacional, que nós temos ainda, com permissão legislativa, nós temos a possibilidade ainda de conversão de 88 milhões de hectares para atividades econômicas, para atividades antrópicas. Não precisamos desses 29 milhões de hectares que foram anistiados. Áreas essas que são áreas sensíveis, Marco Aurélio. Não é a troca de uma área por outra. Sim. São áreas sensíveis, áreas que têm uma grande importância ambiental e que o novo código anistia. O Código Florestal criou o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, né? E tem um prazo de adesão que foi prorrogado por 1 ano para propriedades com até 4 módulos. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Pois é, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um cadastro obrigatório para todas as propriedades ou posses rurais no Brasil, criação do novo Código Florestal. O seu prazo inicial era maio de 2015. A lei dizia que o presidente da República poderia prorrogá-lo por 1 ano. Esse prazo foi prorrogado até maio por ato administrativo. Foi prorrogado até maio por ato da então presidente da República, até maio de 2016. Agora, na iminência do vencimento do prazo, verificando que boa parte das propriedades não havia feito a inscrição no CAR, ou seja, boa parte dos proprietários não havia inscrito as suas propriedades, a presidente da República editou uma medida provisória prorrogando em mais 1 ano esse prazo para as pequenas propriedades rurais, ou seja, até maio de 2017, para aquelas propriedades rurais com até 4 módulos fiscais. Encaminhou essa medida provisória ao Congresso Nacional e lá gerou um projeto de lei de conversão. Detalhe, no Congresso Nacional, esse projeto de lei foi alterado, ainda não sancionado pela presidência da República,
em que prorroga esse prazo, na conversão da medida provisória, prorroga esse prazo por 1 ano não apenas para as pequenas propriedades rurais, mas para todas as propriedades rurais. E faz mais, ainda permite, ao vencimento desse prazo ano, ou seja, em maio de 2017, que o presidente da República possa, por ato administrativo, prorrogá-lo por mais 1 ano. Então nós temos uma perspectiva de que o prazo para inscrição dos imóveis no CAR possa ocorrer até maio de 2018. Falando em prorrogação, doutor Martini, esse prazo será suficiente para tirar todas as dúvidas dos proprietários? Marco, é preciso compreender o que gera, né, essa não adesão, e aqui o Rio Grande do Sul é o exemplo mais crítico disso, né? É o estado, digamos assim, que menos área, né, inscreveu no CAR. Nós precisamos compreender os motivos pelos quais isso acontece. E todo esse processo de insegurança jurídica, causada não pelo Ministério Público, que se vê obrigado a manejar as ações, mas essa forma atropelada com que as leis são aprovadas no Brasil, né? Essa forma até eu diria inconsequente com que muitas leis vêm, acabam gerando uma insegurança muito grande, e o que determina o Ministério Público como fiscal da lei, como fiscal dos interesses sociais transindividuais mais relevantes, como é o meio ambiente, tenha que questionar em juízo. É evidente que os proprietários rurais têm a compreensão da importância de inscrever os seus imóveis no CAR. É só através do CAR que conseguirão acesso a benefícios fiscais, financeiros, a empréstimos para atividade agrícola. É só através da inscrição no CAR que os proprietários obterão a licença ambiental para realizar atividades na sua área. É só através da inscrição no CAR que os proprietários poderão obter, através do programa de regularização ambiental que vem depois, que é a segunda etapa, poderão obter alguns daqueles benefícios que são trazidos pelo novo Código Florestal. Mas o ponto mais importante, Marco Aurélio, que eu acho que pode, aí sim, nesse aspecto sim pode ser positivo, que pode trazer uma certa tranquilidade maior, é a perspectiva do julgamento próximo das 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Bom, com o julgamento dessas quatro ações, então haverá uma relativa segurança. O Ministério Público sabe qual é o seu limite de questionamento, o proprietário sabe o que pode e o que não pode. Então, esse prazo, ele poderá sim trazer, digamos assim, uma relativa tranquilidade e segurança, né, para que os proprietários adiram ao CAR, desde que haja nesse interregno, sobretudo, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, por que existe tanta controvérsia jurídica em torno do bioma Pampa? Pois é, o bioma Pampa, que é uma particularidade nossa do Rio Grande do Sul, ele ocorre em outros países, mas no Brasil, ele só ocorre no Rio Grande do Sul. E ele ocupa 2/3 do território do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a maior parte. E o bioma Pampa, ele é um grande macrosistema ambiental que está protegido no nível da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. Só que o bioma Pampa não conta com regulamentação infraconstitucional. Isso gera uma grande insegurança, porque, e aí eu quero lembrar que o Código Florestal, ele tem por intuito proteger as florestas e demais formas de vegetação. E o bioma Pampa não ocorre naturalmente, como regra, formações florestais. São áreas de pastagem, áreas de gramíneas. E a renovação desse bioma, ele depende do pastoreio do gado, ou seja, a retirada das folhas. Não a supressão de vegetação, e sim a retirada das folhas por atividades pastoris. Isso, atividades recentes pela atividade da pecuária e também por atividades passadas, né? Há muito tempo, com animais, inclusive pré-históricos, que se alimentavam de gramíneas. Isso era essencial para a renovação da vegetação do bioma. Pois então,
Aqui no Rio Grande do Sul, a míngua de qualquer regulamentação, o governo do estado editou em 2015 o decreto 52.431, determinando que todas as áreas onde tenha havido pastoreio em algum momento histórico, deve ser considerada no momento da inscrição dos imóveis no CAR como área rural degradada. E em considerando o bioma pampa quase como um todo, como área rural degradada, área rural consolidada, é possível não apenas converter essas áreas para quaisquer outros usos agrícolas, como também estão dispensadas a recuperação, por exemplo, das áreas de reserva legal, que nós falávamos há pouco, assim como boa parte das áreas de preservação permanente. Portanto, o Estado do Rio Grande do Sul, ao editar este decreto, considerou área degradada aquilo que é da própria natureza, aquilo que é da essência do bioma pampa, que é a sua renovação por atividade de pastoreio. O Ministério Público não está questionando nessa ação civil pública que ajuizou e obteve a liminar para suspender os efeitos desse decreto. É importante que isso se diga, o decreto está suspenso por ação do Ministério Público. O Ministério Público não está questionando a atividade de pastagem, a atividade pecuária em si. O Ministério Público questiona a possibilidade de conversão dessas áreas para outras finalidades e essa anistia que o Código Florestal, então, por força desse decreto, acaba alcançando todo o bioma pampa. Pois justamente isso eu ia lhe perguntar agora, para fecharmos. Como o Ministério Público, como fiscal da lei, pode conciliar a produção rural com a conservação do meio ambiente? É importante essa questão, Marco Aurélio. O Ministério Público ele não pode ser alheio às necessidades da sociedade. E o Ministério Público trabalha com essa perspectiva, né? Como fiscal da lei, como defensor dos interesses sociais, individuais, indisponíveis. Essa é a nossa função. Mas, por outro lado, o Ministério Público, na tutela do meio ambiente, não pode permitir uma situação que seja absolutamente desproporcional. E é assim que nós qualificamos o novo Código Florestal. Ele não traz uma mínima proteção que se espera do Estado com relação às florestas e demais formas de vegetação. Por isso, no nível nacional, no exercício dessa sua atribuição constitucional de tutelar esses interesses sociais relevantes, o Ministério Público ajuizou essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, depois o partido político PSOL ajuizou uma 4ª, que estão reunidas, e no nível do Estado do Rio Grande do Sul, nós ajuizamos essa ação civil pública, né, para impedir os graves retrocessos que o decreto estadual 52.431 poderia causar sobre o bioma pampa, que é um bioma importante, é um bioma característico aqui do estado do Rio Grande do Sul. E aí se sugere, nós no Centro de Apoio, o Ministério Público, né, como um todo, se sugere aos promotores de justiça que ajam com a sua independência funcional, que é peculiar, mas que levem em consideração que a sociedade brasileira, que é destinatária desta lei, desse Código Florestal, que a sociedade brasileira não pode prescindir de uma proteção eficiente por parte do Estado. E aí, isso se caracteriza na atuação diária do promotor de justiça em não concordar que sejam consolidados os retrocessos nos níveis de proteção florestal. Qualquer situação que possa ensejar um desequilíbrio desse princípio da proporcionalidade, da sustentabilidade, que envolve o ambientalmente equilibrado, que envolve o socialmente justo e o economicamente viável, qualquer ato que venha desequilibrar esse tripé, o Ministério Público deve estar atento, vigilante, para impedir esse equilíbrio. E é isso que estamos fazendo aqui no estado do Rio Grande do Sul e devemos continuar a fazer. Ok, promotor de justiça Daniel Martini, que coordena o Centro de Apoio Ambiental
do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e tenho a sociedade brasileira a certeza de que o Ministério Público continua absolutamente vigilante na proteção do meio ambiente. Muito obrigado. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!